A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o Diácono Gustavo. E nesse momento quero eu estar compartilhando uma palavra da parte de Deus com a sua vida. Neste momento, quero eu estar pedindo que a presença do Espírito Santo venha reinar sobre a sua vida, reinar sobre a sua casa. Porque sabemos nós que é através dessa palavra que nós alcançamos a libertação sobre a nossa vida. Através dessa palavra que nós alcançamos a misericórdia do Senhor sobre a nossa casa. Então, nesse momento, eu quero ser bem breve na palavra ao qual o Senhor colocou no meu coração para que eu esteja compartilhando com a sua vida neste momento. Meus irmãos, a palavra se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. O versículo é o versículo de número 14, somente esse versículo. É uma palavra bem conhecida da parte da igreja, mas que fala profundamente com cada um de nós. Passamos a ler. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 14, ao qual tem a epígrafe do texto, a parábola do fariseu e do publicano. Passamos a ler o versículo 14. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, este sim será exaltado. Meus irmãos, a palavra ela é bem clara em falar comigo e contigo neste momento, porque Jesus ele vai contar esta parábola do fariseu e do publicano para alguns que confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. Sabemos nós que por onde Jesus passava, era seguido por uma grande multidão. Por onde Jesus caminhava, Jesus era seguido por uma grande multidão que acompanhava ele. Por quê? Porque o ministério de Jesus já era notório. As pessoas não viam Jesus como um homem qualquer, não. Elas viam Jesus como um homem que operava milagre, como um homem que curava, um homem que libertava. Porém, meus irmãos, não eram apenas aquelas pessoas que queriam realmente o milagre de Jesus que seguiam eles. Ao lado de Jesus estavam pessoas que queriam realmente o milagre para a sua vida, mas também tinham pessoas que eram curiosas. E existiam também aqueles homens que eram chamados de fariseus, os doutores da lei, homens que eram conhecedores da palavra, homens que eram conhecedores do Pentateuco, homens que eram doutrinados para estar aconselhando os outros. Porém, esses homens, meus irmãos, chamados de fariseu, eram homens que Jesus ele os condenava. Por quê? Porque eles queriam ser melhores do que os outros. Então, Jesus ele vai contar esta parábola que dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só, meu irmão. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, obrigado por não ser como os outros homens, roubadores, impostores, injustos e nem adúltero, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. O publicano, porém, estando em pé, não ousava nem olhar para o céu, mas apenas batia no peito dele e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou pecador. Olha só, meus irmãos, é uma palavra muito forte, uma palavra muito impactante, porque o publicano era um homem que era diferente do fariseu. O publicano era um homem que era um judeu, que cobrava imposto do seu próprio povo para o governo de Roma. Porém, o seu próprio povo o condenava. O seu próprio povo, ele falava que aqueles homens eram como se fossem ladrões, porque muitos publicanos eles defraudavam, muitos publicanos eles roubavam, muitos publicanos eles cobravam além do que era para ser cobrado. Eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, meu irmão, e eu vejo 2 homens que eram publicanos, mas que foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que a misericórdia dele é infinita sobre a nossa vida. A misericórdia dele é infinita sobre a nossa casa. A Bíblia relata que quando Jesus estava passando ao mar da Galileia, Jesus ele vai passando adiante de uma coleteria de impostos. E ele vê um homem chamado Mateus. E ele fala desta maneira: Levi, filho de Alfeu, te levanta e segue-me. A palavra de Deus fala que de imediato, meus irmãos, Mateus ele largou tudo o que ele estava fazendo na coleteria de impostos. Mateus ele largou tudo o que ele estava fazendo para seguir a Jesus. A palavra de Deus fala que logo após isso, Mateus ele resolve dar um banquete em sua casa.
Dali, muitos publicanos foram convidados e alguns pecadores. Então, meus irmãos, os fariseus estavam reunidos também ali naquele ambiente, ao qual havia alguns burburinhos ali, havia algumas conversas ao qual eles perguntavam para os seus discípulos, os discípulos de Jesus. Eles falavam, por quê? Por que o mestre de vocês come e bebe com pecadores? Jesus, ouvindo aquelas palavras, ele disse, olha, não são os sãos que necessitam dos médicos, mas sim os doentes, porque eu não vim chamar os justos, mas sim, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Olha só, meu irmão, Jesus falando com aqueles fariseus que ele não veio chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Pessoas como eu, pessoas como você, que outra hora estava no lamaçal do pecado, outra hora, quem éramos nós? Estávamos perdidos, cativos no mundo. Eu não sei nessa noite, meu irmão, o que está passando sobre a sua vida. Eu não sei qual é o momento que você está passando, eu não sei qual é o cenário que está passando na sua vida. Não sei se você está se sentindo depressivo, ansioso. Eu não sei se você está se sentindo sozinho, mas eu quero dizer para você que Jesus, ele te chamou. Jesus, ele te escolheu. Jesus, ele não te escolheu aleatoriamente, não. Jesus te escolheu a dedo, meu irmão, desde o ventre da sua mãe. Eu quero que você saiba nesse momento que o Espírito Santo, ele está habitando sobre a sua casa. O Espírito Santo, ele habita sobre a sua vida. A palavra de Deus fala também, meu irmão, em Lucas, capítulo de número 19, sobre um homem chamado Zaqueu, que era também um publicano. Olha só a diferença, Mateus, ele era um publicano, sim, porém a Bíblia relata que Zaqueu era o chefe dos publicanos, meus irmãos. Olha só a diferença. Se Zaqueu era o chefe, aos meus olhos, ao meu entendimento, com certeza, não sou eu que estou falando, mas é o Espírito Santo que está colocando ao meu coração, que é o meu entendimento. Zaqueu, ele era muito mais perverso que Mateus. Zaqueu, ele era muito mais astuto do que Mateus. Zaqueu, ele era um homem que era o chefe dos publicanos, um homem ao qual ele que tomava conta ali de tudo aquilo. Então, creio eu, meus irmãos, que a multidão olhava Zaqueu de uma maneira totalmente diferente. A multidão olhava Zaqueu de uma maneira totalmente diferente dos outros, porque eles viam Zaqueu como um ladrão, eles viam Zaqueu como um homem que defraudava, eles viam Zaqueu como um homem que roubava do povo. A palavra de Deus fala que Jesus estava entrando agora em Jericó, e esse homem chamado Zaqueu estava querendo ver quem era Jesus. A palavra de Deus fala que Zaqueu vai subir em cima de um sicômoro, em cima de uma figueira brava, a fim de ver Jesus. Quando Jesus ele vai passando em frente àquele sicômoro, em frente àquela figueira, Jesus ele para com aquele olhar que só ele tem, e ele fala para Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha só Jesus falando para Zaqueu, Zaqueu, hoje me convém adentrar sobre a sua casa, adentrar sobre o seu coração. E nesse momento eu lhe pergunto, como é que está o seu coração? Como é que está a sua casa? Será que o seu coração está aberto para Jesus fazer morada? Será que o seu coração está aberto para que Jesus entre nesse momento? E Jesus olha para Zaqueu em cima daquela figueira e fala, Zaqueu, desça depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar sobre a sua casa, ou seja, em outras palavras, adentrar sobre a sua casa. A palavra de Deus fala que Zaqueu, ele convida Jesus para entrar. E Zaqueu fala dessa maneira na hora que eles estão lá dentro. Zaqueu fala dessa maneira assim, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e tudo aquilo que eu defraudei, eu irei restituir 4 vezes mais. Ao qual Jesus falou para ele, neste momento, nesta hora, nesse momento, houve salvação sobre esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar aquele que estava perdido. Olha só, meu irmão, eu quero falar para você nessa noite, não importa se você pecou no dia de hoje, não importa se você, aleluia, pecou no dia de ontem, não importa se você tem pecado todos os dias, o que eu quero falar para você nesse momento é que a misericórdia de Deus, ela é infinita sobre a sua vida. A misericórdia de Deus, meu irmão, ela é infinita sobre a sua casa, sobre a sua família. Como eu falei mais cedo um pouquinho, eu não sei qual é o cenário que você está passando, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, se é uma porta fechada, se é muitas das vezes na área sentimental, se é na área financeira, se é na
área espiritual, mas uma coisa é certa, meu irmão, aquele que se humilha não é, você não está entendendo errado, não é o que é humilhado não, meu irmão, mas aquele que se humilha, este sim será exaltado, aquele que se humilha na presença de Deus, porque muitas pessoas querem se humilhar na presença do homem, muitas pessoas querem se humilhar na presença de um patrão, muitas pessoas querem se humilhar na presença daquele que não é digno. Mas Jesus fala que aquele que se humilha na presença do Deus Altíssimo, Deus de Israel, este sim será exaltado. Então, meu irmão, quando eu olho para dentro da palavra, da parábola do fariseu e do publicano, eu posso olhar, meu irmão, aquele publicano batendo no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia porque eu sou um homem falho, eu sou um homem pecador, eu sou um homem perverso. Mas ele alcançou a sua misericórdia, meu irmão. Jesus disse que ele desceu para a sua casa justificado perante os olhos de Deus. Porque quem nos justifica não é o homem. Quem nos justifica não é aquele que uma hora bate no nosso ombro e diz: eu estou contigo. Mas quando tu vira de costa, meu irmão, é o primeiro que te afronta, é o primeiro que fala mal de ti, não. Mas aquele que é fiel e verdadeiro, é esse sim, meu irmão, que ele dá aquilo que a gente realmente quer, que é o perdão, é a misericórdia infinita do Senhor sobre a nossa vida. E neste momento, eu quero fazer uma breve oração sobre a sua vida, uma breve oração sobre a sua casa, sobre a sua família, e que neste momento você venha a ser alcançado pela misericórdia de Deus, que nesse momento você venha a ser tocado pela presença do Espírito Santo da verdade. Eu não sei se você tem passado ansiedade, eu não sei se você tem sofrido de depressão, eu não sei se algum espírito que está te perturbando, algum espírito de loucura, não sei se é na área financeira, não sei se é na área sentimental, mas o que eu quero lhe dizer nesse momento é que Jesus está entrando sobre a sua casa, é que Jesus está adentrando no seu coração. E quando Jesus chamar você, apenas largue o que você está fazendo e passe a seguir esse Jesus. Então, nesse momento, passamos a orar. Maravilhoso Deus, Senhor da glória, Deus querido eterno. Primeiramente, queremos te pedir um abraço de perdão sobre as nossas falhas, nossos pecados, as nossas iniquidades, Senhor. Pai querido, Pai amado, nesse momento, eu quero vir te pedir, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, Senhor, maravilhoso, Pai, que Tu nos concedeu. Obrigado pelo respirar, Senhor. Obrigado pelo levantar, Pai. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelo copo de água, Senhor, pelo alimento, pelo vestir, pelo calçar, Senhor. Pai querido, Pai amado, nesse momento eu quero te pedir que Tu vá em direção a essa pessoa, Senhor, que está assistindo, Pai, esse vídeo nesse momento, que Tu vá em direção, Pai, à casa dela, Senhor, que não venha ser eu, Senhor, mas que venha ser o Teu toque, Pai, do Espírito Santo na vida dessa pessoa, Senhor da glória, que nesse momento, Senhor, ela venha se sentir tocada, ela venha se sentir amada, ela venha se sentir, Senhor, abraçada, Pai, por Ti, Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te apresento os órfãos, Pai viúva, te apresento os necessitados, Senhor, te apresento, Pai, os moradores de rua, Pai, te apresento os jovens, Senhor, os idosos, Pai, te apresento, Senhor da glória, os hospitais, Senhor, aquela pessoa, Pai, que está nesse momento, Senhor, desenganada, Pai, pela medicina, Senhor, que está, Senhor, com um balão de oxigênio, Senhor. Ah, Pai querido, Pai amado, mas eu creio, Senhor, que a última palavra quem dá é Tu, Senhor. Eu te apresento, Pai, os cárceres, Senhor. Eu te apresento, Pai querido, Pai amado, os orfanatos, Senhor da glória, nessa noite, Pai. Que Tu venha estar visitando, Senhor, a vida dessas pessoas, Pai. Ah, Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, Pai. Eu quero desde já te agradecer, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, meus irmãos, neste momento, eu quero lhe falar que você venha ficar com essa palavra sobre a sua vida. Como eu falei, meus irmãos, não veio de mim essa palavra, mas veio do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque eu creio que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é verdadeiro para fazer com que você venha suportar todas as batalhas que você tem enfrentado. Vamos ficar livre da luta? Não vamos ficar livre da luta, não. As lutas sempre vão vir, mas quando a gente está lado a lado com Jesus, Ele é fiel sobre a nossa vida. Então, nesse momento, eu quero desde já agradecer uma vez mais. Muito obrigado. Eu quero pedir também a colaboração de você.
para que esse vídeo aí venha a ser compartilhado com outras pessoas, assim como você tem sido tocado por essa palavra, assim como você foi tocado com essa oração. Eu te peço que você venha compartilhar esse vídeo, que você venha dar o like, que você venha se inscrever no nosso canal, porque creio eu que outros vídeos como esse virão para edificar a sua vida, a sua casa, a sua família e aquela pessoa que você mais ama nessa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor.